Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Direito Civil. Vamos falar sobre sucessões. Já sabem, né? Estavam com saudade aqui dos nossos encontros, das nossas aulas, do nosso bate-papo. Agora nós vamos poder fazer esse feedback na plataforma da faculdade, tá bom? A princípio, nós vamos trabalhar com essas aulas gravadas, mas desde já eu já quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham de a gente marcar um bate-papo ao vivo, certo? Quero ouvir a experiência que vocês estão tendo, ideias, sugestões. Mandem um recadinho para mim através do Acad Web, para que a gente possa amadurecer essa ideia, tá bom? Espero que realmente dê certo, para que a gente possa trabalhar de forma ao vivo, tá bom? Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos, a nossa segunda unidade, nós iremos iniciar falando sobre aceitação e renúncia da herança, certo? Vejam bem, vamos primeiro identificar, tentar entender o que seria uma aceitação da herança. Por quê? Nós vimos lá nas nossas aulas que no momento da abertura da sucessão, pelo princípio Saizini, todo o patrimônio do decúgio é transferido automaticamente para os seus herdeiros, certo? Isso quer dizer que, pelo princípio Saizini, a partir do momento que alguém morre, certo? De maneira assim bem simplória, morreu alguém, o patrimônio daquela pessoa, chamada decúgio, é transferida automaticamente para os seus sucessores, sejam eles herdeiros ou sejam eles legatários. Isso foi o que nós já vimos, tá bom? Aí vem aquela pergunta, bom, e não é automático? O herdeiro, ele não já recebe de forma imediata? Como assim ele vai ter que aceitar? Acontece, pessoal, que o ordenamento jurídico brasileiro, o nosso ordenamento jurídico vigente, ele diz que ninguém é obrigado a receber patrimônio, a acrescer seu patrimônio, um patrimônio diverso a qual ele não tenha vontade. Então, se um determinado filho não quer receber a herança do pai, ele não é obrigado a receber a herança desse pai, certo? Ele não é obrigado a receber a herança desse pai. O que é que ele poderá fazer? Ele pode fazer um ato de renúncia e dizer, opa, eu não quero receber essa herança. Ele vai repelir aquela herança. Então, para a gente falar de aceitação, a gente vai ter que trabalhar junto o que é a aceitação e o que é a renúncia, tá bom? Vamos ter que identificar quais os efeitos práticos da aceitação e quais os efeitos práticos da renúncia, certo? Quais as características, como é feita essa aceitação, como é feita essa renúncia. Bom, como eu falei, o herdeiro ou legatário que é chamado a se manifestar sobre a herança, ou melhor, no momento da abertura da sucessão, vai ocorrer a chamada fase de deliberação. Essa fase de deliberação é o momento em que o herdeiro ou legatário ele vai se manifestar para que ele possa aceitar a herança, certo? Aceitar a herança. Essa aceitação ela poderá acontecer de três formas. A aceitação ela poderá ser expressa, certo? Expressa, quando a própria parte, o herdeiro, o legatário ou os seus representantes, depois a gente vai ver direitinho como é que funciona, ela de forma escrita, expressamente, se manifesta com vontade de aceitar a herança. Então, olha, a aceitação expressa é aquela que ocorre através de uma declaração escrita, certo? A aceitação, além de expressa, ela poderá ser tácita. Como é tácita? Como seria a aceitação tácita? A aceitação tácita é quando o herdeiro ou o legatário, embora ele não assine, ou seja, ele não escreva nada, nenhum documento dizendo que aceita a herança, ele passa a ter uma conduta, certo? De herdeiro aceitando.
Então é aquele herdeiro que, embora não assine nenhum documento, ele vai lá administrar aquele bem, ele vai lá cuidar, vai lá ter todos os cuidados sobre aquele bem, vai alugar, enfim, a própria conduta do herdeiro ou legatário é uma conduta de alguém que está aceitando receber aquele determinado patrimônio. Então nós temos a aceitação expressa, que decorre da escrita, de uma declaração escrita do herdeiro ou do legatário. Temos a aceitação tácita, quando o herdeiro ou legatário ele traz uma conduta, certo? Uma conduta própria de alguém que quer receber a herança. E também nós teríamos a chamada aceitação presumida. Vejam bem, reparem bem. Na aceitação presumida, o herdeiro, ele não necessariamente ele vai manifestar uma conduta, de aceitante. Acontece que ele poderá ser provocado, por exemplo, pelos credores, a se manifestar sobre aquela herança. Imagine só que uma determinada pessoa faleceu, deixou um patrimônio, consequentemente deixou dívidas e deixou um herdeiro. Esse herdeiro, ele não aceitou de forma expressa, não foi lá e não fez nenhuma conduta de dono sobre aquela coisa e deixou lá o patrimônio a Deus dará, por exemplo. Acontece que os credores, eles querem receber a dívida, então eles provocam aquele herdeiro, o herdeiro do decúgio, para que se manifeste. Se manifeste de que forma? A aceitação, pessoal, na fase de aceitação, ela poderá acontecer de forma expressa, tácita ou presumida. A renúncia, o ato de renúncia, ele obrigatoriamente deverá ser expresso, certo? Então não existe renúncia tácita, não existe renúncia presumida. Então, a partir do momento que o herdeiro ele provoca, ou melhor, que o credor ele provoca um determinado herdeiro para se manifestar sobre a aceitação da herança, o simples fato do herdeiro se calar, se silenciar sobre a aceitação da herança, esse silêncio será considerado que aquela aceitação irá acontecer de forma presumida. Então, presume-se que o herdeiro que silenciou sobre o fato de aceitar a herança, ele está recebendo aquela herança de forma presumida. Então, olha só, o que seria a aceitação? A aceitação é o ato em que o herdeiro ele vai anuir, certo? Anuir, ele vai dizer, eu quero receber, eu aceito receber aquela herança. Essa anuência vai acontecer de três formas. Ou ela vai acontecer de forma expressa, quando nós vamos ter um ato, uma declaração escrita do herdeiro do legatário. Ela irá acontecer de forma tácita, quando o herdeiro ou legatário ele produz uma conduta de aceitação de herdeiro, ou então de forma presumida, quando ele é chamado a se manifestar sobre aquela herança e ele simplesmente se cala, certo? Aquele silêncio é considerado aceitação presumida, tá bom? Aquele silêncio é considerado aceitação presumida. Quanto ao agente, ou seja, quem poderá realizar a aceitação, nós vamos ter a chamada aceitação poderá ser feita direta, quando ela é realizada pelo próprio herdeiro ou legatário, ou ainda de forma indireta, quando a lei autoriza outras pessoas, certo? Outras pessoas a aceitarem pelo herdeiro ou legatário. Existem 4 formas de aceitação da herança, 4 formas de aceitação, 4 hipóteses de aceitação da herança de forma indireta. Primeiro, é aquela aceitação realizada pelos sucessores do herdeiro. Olha só, vou colocar aqui meus 3 dedos para a gente poder identificar aqui os chamados 3 herdeiros. Nas minhas aulas eu sempre utilizo João, Maria, José, que são nomes bastante comuns, certo? E vou trazer aqui o exemplo de João. João faleceu e João tinha 3 filhos.
o filho A, o filho B e o filho C. O filho C é aquilo da aliança, certo? Imagine só que o filho C, no momento da abertura da sucessão de João, ele era chamado pré-morto, ou seja, João, ou melhor, o filho de João, o filho C, ele faleceu antes de João, certo? Ou seja, um filho pré-morto. Quem será chamado a suceder no lugar desse filho C? Os herdeiros do filho C, certo? Os herdeiros do filho C, os sucessores do filho C. Imagine só os netos de João. Os netos de João. Os sucessores, os descendentes do filho C irão receber, irão ter o direito, certo? De aceitar essa herança por representação, certo? É a sucessão hereditária do direito de aceitar a herança. Então, caberá aos descendentes do filho C aceitar ou não a herança. Então, é a primeira hipótese de aceitação indireta. Por quê? É uma aceitação que não é realizada pelo próprio beneficiário, ou seja, pelo próprio descendente, tá bom? Pelo próprio herdeiro legatário. Será representado por uma linha sucessória, na primeira situação. A segunda hipótese é a aceitação por mandato, certo? Ou seja, aquele que aceita por procuração ou então por gestor de negócios. Imagine só que um determinado herdeiro fez uma procuração pública, certo? Para que uma terceira pessoa aceite a sua herança, certo? E represente lá no procedimento de aceitação da herança, de partilha, de adjudicação, enfim, seja lá do que for. O ordenamento jurídico brasileiro, ele permite que um terceiro, através de um mandato, represente, ou seja, um terceiro, através de um mandato, aceite a herança em nome do herdeiro, desde que aquela procuração, aquele mandato, tenha poderes especiais para tal fato, certo? Terceira hipótese, a hipótese da aceitação pelo tutor ou curador da herança, os legados, doações, representantes de incapazes, ou então ainda mediante autorização judicial. Imagine só aquele herdeiro menor de idade. Bom, se ele é menor de idade, ele não tem capacidade para aceitar a herança, concordam? Uma terceira pessoa irá aceitar em seu nome, seja ele um tutor, seja ele um curador ou alguém que tem uma autorização judicial para tal fato, certo? Então, o terceiro representante, o chamado representante legal, também poderá aceitar a herança, certo? A quarta hipótese em que uma terceira pessoa poderá representar o herdeiro no ato de aceitação de herança são os chamados credores aceitantes. Os credores que são chamados a aceitar a herança. Por exemplo, pessoal, uma coisa que quase não acontece é herdeiro querer fraudar credor. Imagine só que um determinado herdeiro, olha só, João ele tem um patrimônio de 3 milhões de reais, certo? Deixou um patrimônio de 3 milhões de reais para 3 filhos. Logo caberia 1 milhão para cada filho, certo? Uma conta aqui bem simples. Acontece que esse filho aqui, o filho C, ele era um cara desorganizado, bagunceiro, certo? Ele tinha muitos débitos, muitos credores, e ele não tinha patrimônio penhorado. O único bem que ele tinha, que lhe restava, era o seu bem de família, lá a sua moradia habitual. Logo, pessoal, a partir do momento que os credores desse filho tomam conhecimento que esse filho vai receber dinheiro, o que é que eles vão fazer? Vão esperar que esse filho receba patrimônio para que eles possam executar suas dívidas. Aí esse sabidinho aqui decide combinar com os 2 irmãos dele, combinar o que? Eu vou renunciar ao meu direito de herança, assim eu não vou receber a herança, e vocês lá por fora
certo? Sem que precise ser declarado, vão me dar aqui o que me caberia da minha herança. Pode ser esse herdeiro aqui, ele combina com esses dois herdeiros e os seus irmãos concordam. Acontece que, se esse aqui renunciar com o intuito de fraudar contra credores, os credores poderão aceitar a herança em seu nome, certo? Então, os credores do herdeiro poderão aceitar a herança em seu nome. É perfeitamente possível. Aí, o que acontece? Digamos que esse herdeiro aqui renuncia à herança. Os credores desse herdeiro aceitam a herança, saldam as dívidas. Se der para pagar as dívidas, ok. Se não der, vai ficar esperando receber mais patrimônio. E se sobrar alguma coisa, os valores serão repassados para os dois herdeiros que restaram. Por quê? Porque esse herdeiro renunciou. Certo? Se ele renunciou, já era. Renunciou com o intuito de fraudar. Ele quis simular uma renúncia. Bom, ele renunciou. Os credores aceitam a herança, recebem até o valor que lhe é devido, e caso sobre algum valor, esse valor será repassado para os demais herdeiros, da mesma linha sucessória. Então, são as quatro hipóteses de aceitação indireta. 4 hipóteses de aceitação indireta. A aceitação, pessoal, da herança, ela possui características próprias. Primeiro, a aceitação é um negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque ela vai se aperfeiçoar com uma única manifestação de vontade do herdeiro legatário. Então, basta que o herdeiro legatário realize uma única manifestação de vontade, certo? Uma única manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade será configurada em aceitação. Seja ela uma manifestação de vontade expressa, seja ela uma manifestação de vontade tácita, ou seja ela uma manifestação de vontade presumida. Ela se configurará em aceitação unilateral, porque basta que ela seja realizada através de uma única manifestação de vontade. Ela também possui uma natureza não receptícia, porque não depende que essa manifestação de vontade seja comunicado a ninguém para que ela produza efeitos. Então, olha só, o herdeiro legatário, basta que ele produza uma manifestação de vontade e ele não precisa publicar, dar publicidade a essa manifestação de vontade, ele não precisa fazer nada. Essa manifestação de vontade, seja ela tácita, presumida ou expressa, ela já produz efeitos imediatos, certo? Ela já produz efeitos imediatos. E, por sua vez, essa aceitação, ela acontece de forma indivisível. Logo, um herdeiro legatário, ele não poderá aceitar a herança de forma parcial. Então, por exemplo, um herdeiro, ele não poderá dizer: eu vou aceitar a herança, eu vou aceitar só uma parte da herança. Imagine só, um determinado herdeiro é chamado a suceder um patrimônio de 1 milhão e ele tem conhecimento que o decus tinha lá débitos. Esses débitos na casa monetária de 500 mil reais, certo? Esse herdeiro legatário, ele não pode chegar e dizer: não, eu vou aceitar a herança no valor aqui de 500 mil reais, porque eu já vou deixar esses 500 mil reais para os credores tomarem de conta. Eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero me preocupar em pagar o credor do decúbito, certo? Note, não é possível a aceitação de forma parcial, não é possível a aceitação da herança de forma condicional, certo? A aceitação, ela é indivisível e incondicional. Então, ou o herdeiro legatário recebe a herança, ou ele renuncia à herança de forma integral, tá bom? De forma integral. Tanto é, pessoal, que uma vez aceita a herança, essa aceitação, ela é irretratável.
irretratável, certo? Ela é irretratável. O Código Civil Brasileiro, no artigo 1802, diz que o herdeiro ou legatário que aceitar a herança não poderá desistir, se retratar com relação à aceitação da herança. O que pode acontecer, pessoal, é que essa aceitação ela pode ser nula, certo? Ela pode ser nula ou pode ser anulada. Uma aceitação poderá ser anulada se a gente estiver diante daquelas situações de vício de vontade. Se o aceitante ele aceita a herança mediante algum determinado vício de vontade, dolo, coação, por exemplo, nós estaremos diante de uma possibilidade de anulação, certo? De uma anulabilidade da aceitação da herança. Ou então, pessoal, ainda poderia existir o chamado nulidade da aceitação. A aceitação poderia ser anulada se ela tivesse ocorrido mediante algum vício de vontade, ou então poderia ser nulo. Ser nulo de que forma? Imagine só, pessoal, que um determinado herdeiro, vamos lá no chamamento na ordem de vocação hereditária. Se uma determinada pessoa morre, é chamado a suceder quem? Os seus descendentes, em concorrência com o cônjuge, os ascendentes em concorrência com o cônjuge sozinho, ou então os colaterais. Esses são chamados herdeiros legítimos. Imagine só que João, ele faleceu, certo? Não deixou descendentes conhecidos e não deixou cônjuge conhecido. Quem é chamado a suceder João? Os seus ascendentes, certo? Os pais de João, tá bom? Aí os pais de João aceitam a herança, seja uma aceitação expressa, seja uma aceitação tácita, seja uma aceitação presumida. Eles aceitam a herança. Após a aceitação da herança, aparece um determinado herdeiro, um filho de João, que era desconhecido pelos ascendentes de João. Logo, pessoal, a partir do momento em que apareceu um descendente, aquele descendente ele será o único herdeiro aqui nessa situação, certo? A aceitação realizada pelos ascendentes de João, ela será considerada nula, certo? Será considerada nula, porque caberá primeiro aos descendentes de João, pela ordem de vocação, aceitar a herança, certo? Então nós estaremos diante de uma anulação, de uma nulidade da aceitação, certo? Aí entra aquela situação. Bom, se aquele herdeiro apareceu antes da partilha dos bens de João, beleza. O descendente de João já vai ser chamado a suceder. Agora, se a anulação ela vai ocorrer após a partilha de bens, aí esse herdeiro que apareceu, esse descendente, deverá entrar com ação própria, que é uma ação de petição de herança, para poder adquirir aquele patrimônio que vai ter direito, certo? Para poder reivindicar o que lhe couber, tá bom? Então isso com relação à aceitação da herança. São os principais tópicos, assim, para que a gente possa bem tratar sobre a aceitação de herança. Fazendo um paralelo, eu disse que a aceitação é o fato de anuir, de dizer, eu quero receber a herança. E o que é renunciar à herança? Certo? O que seria o ato de renúncia? Bom, o ato de renúncia é o ato de repelir, de dizer, eu não quero, certo? Repudiar a herança. Então, aceita aquele que anui, que concorda em receber a herança. Renuncia aquele que repele, certo? Que repudia o recebimento da herança. Vocês vão perguntar, mas por que alguém vai repudiar? Por que alguém vai repelir o direito de herança? Não vai querer receber a herança?
Eu até já trouxe algum exemplo, né? Aquele exemplo do esperto que quer provocar alguma fraude, quer causar fraude contra credores, ele poderia repelir o seu direito de herança com o intuito de causar prejuízo contra os seus credores. É uma hipótese, certo? Mas vamos lá. Bom, eu já mencionei que a aceitação ela poderá ser expressa, tácita e também presumida. A aceitação poderá ser expressa, tácita e presumida. A renúncia, ela sempre, lembre, a renúncia sempre terá que ser expressa, certo? Não existe renúncia tácita, não existe renúncia presumida, não existe renúncia tácita e não existe renúncia presumida. E os seus efeitos, os efeitos da renúncia, guardem isso com vocês. Os efeitos da renúncia retroagem à data da abertura da sucessão. Então, o herdeiro renunciante é considerado como se ele não tivesse sido chamado a suceder. Ele nunca recebeu herança nenhuma, tá certo? Guardem isso com vocês. Aceitação poderá ser presumida, tácita ou expressa. Renúncia sempre expressa. Aceitação é o ato de anuir, dizer eu quero receber. Renúncia é o ato de repudiar, afastar, renunciar o direito de herança, certo? Artigo 1806 do Código Civil. A renúncia da herança deverá constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Então, o Código Civil brasileiro, ele exige que a renúncia seja realizada de forma expressa. Expressa como? Ela poderá ser através de uma escritura pública de renúncia, ela poderá ser dentro da própria escritura pública de inventário, certo? A gente faz uma cláusulazinha onde determinado herdeiro ou determinados herdeiros renunciariam ou renunciam ao seu direito de herança, tá bom? Ou então através de termo judicial, onde ele também vai colocar lá no processo judicial, vai assinar um termozinho mencionando o desejo de renunciar e repudiar o seu direito de herança, tá certo? Quanto às espécies de renúncia, eu mencionei, quando a gente estava falando na nossa última aula, eu falei um pouco sobre a chamada renúncia translativa e renúncia abdicativa. Olha só, a renúncia ela poderá acontecer de duas formas. Existe a chamada renúncia abdicativa, ou propriamente dita, que é quando o herdeiro simplesmente diz: eu não quero receber a herança. Ponto. Eu renuncio o meu direito de herança de forma pura e simples, em favor do monte, certo? Isso é chamado renúncia abdicativa. Quando eu estou lavrando uma escritura pública de inventário, que eu estou diante dessa renúncia abdicativa, eu faço mais ou menos esse texto, que o herdeiro tal, ele renuncia de forma pura e simples, em favor do monte, os seus direitos hereditários em decorrência do falecimento do decújo, e menciono quem é o decújo, certo? Então é basicamente isso, faço a citação dos artigos que prevê essa renúncia pura e simples. O que é que vai acontecer? Na renúncia pura e simples, será recolhido simplesmente o imposto causas mortes, o imposto em decorrência do falecimento do decújo. Olha só, 3 herdeiros. Se esse renuncia de forma pura e simples, o que é que vai acontecer com a cota parte dele? A cota parte dele será dividida igualmente entre os demais herdeiros da mesma linha, certo? Da mesma linha, ele simplesmente, se eu não quero receber.
Então a totalidade do patrimônio será dividido igualmente entre os herdeiros da mesma linha. Na chamada renúncia translativa, o herdeiro vai dizer assim, ó, eu não quero receber a herança e a minha cota será de Cicrano. Note, na chamada renúncia translativa, irão ocorrer dois atos. Primeiro, o ato de aceitação, porque o herdeiro vai dizer, opa, minha herança, e o ato de doação, vai para fulano, certo? O herdeiro vai receber a herança e logo vai transmitir para uma terceira pessoa. Vocês percebem que na renúncia translativa, nós vamos ter basicamente a existência de dois atos, o ato de aceitação e o ato de doação, certo? Então irão ocorrer dois fatos jurídicos. O herdeiro aceita e doa. Ele aceita e indica quem irá receber aquele determinado quinhão hereditário. Se isso acontecer, será gerado dois impostos, serão devidos dois impostos. O imposto causa-morte, em decorrência da abertura da sucessão, e o chamado imposto de doação, referente à doação realizada por aquele herdeiro. Claro, se o herdeiro está dizendo que está recebendo a herança, mas aceitou a herança, mas quem vai receber a herança, quem vai ficar com a herança, é uma terceira pessoa, ele só pode indicar uma terceira pessoa para receber aquele quinhão hereditário, se aquele quinhão hereditário tiver passado por ele, não é verdade? Então ele aceita e doa. Nós estaríamos diante de dois atos jurídicos, de aceitação e de doação. Por isso que serão devidos dois impostos, porque nós estaríamos diante de duas ações. Uma aceitação, que seria a aceitação tácita, certo? E posteriormente uma ação de doação. O herdeiro aceita de forma tácita e doa de forma expressa, certo? Aceitação e doação. Pessoal, vejam bem, quando a gente fala de aceitação, de renúncia abdicativa, a gente vai adiantar aqui um pouco sobre os efeitos. Se um determinado herdeiro, ele renuncia de forma abdicativa o bem, aquele bem é repassado para os demais sucessores os demais herdeiros da mesma linha hereditária. Logo, se esse herdeiro aqui, o herdeiro C, ele renuncia à herança, o seu direito de herança, quem irá receber a totalidade da herança serão os seus irmãos, certo? Serão os demais herdeiros na mesma linha sucessória do herdeiro renunciante. O herdeiro que renuncia, a herança desse herdeiro que renunciou não irá ser transmitida para os seus herdeiros, para os seus sucessores, tá bom? Não irá ser transmitida para os seus sucessores. O que é que acontece? Na prática é bastante comum que, tentando evitar que se recolha imposto de doação, enfim, reduzir despesas com a despesa de inventário, um determinado herdeiro, alguns herdeiros renunciem de forma pura e simples para alguém, certo? Mas na verdade, nós não estaremos diante de uma doação, de uma renúncia abdicativa. Na prática, um determinado herdeiro comprou todas as cotas hereditárias dos demais, certo? Todas as cotas hereditárias dos demais. Aí, para evitar que faça o inventário, a partilha e posteriormente se faça a aquisição, uma compra e venda, ele vai e diz, vocês renunciam, certo? Isso é bastante comum. Vocês renunciam e eu recebo aqui a totalidade da herança. É bastante comum e também perigoso, certo? Porque imagine só que, diante dessa situação, todos os herdeiros renunciam em favor do nome e aquele determinado herdeiro que comprou vai lá e adjudica o bem para si. É possível? É possível, certo? Estaríamos diante de uma fraude? Sim, estaríamos diante de uma fraude. Mas quem poderia pleitear a anulação dessa fraude? Bom,
quem poderia a princípio seria um outro herdeiro que pudesse aparecer. Imagine só que o Decus deixou aqui 3 filhos, certo? O Decus deixou aqui 3 filhos. Aí esse filho aqui resolveu comprar a parte desses 2. Aí, para tentar evitar o recolhimento de um ITBI, um Imposto de Transferência de Intervivos, de aquisição de bem imóvel, certo? Ele diz, vocês renunciam, eu sou o único herdeiro, depois eu vou adjudicar o bem. Aí eles fazem isso, ele pagou lá, fez tudo por baixo dos panos, pagou, esses 2 herdeiros aqui renunciaram e sobrou apenas esse outro herdeiro, certo? Aí esse outro herdeiro aqui vai lá e adjudica o bem, a totalidade do bem. É possível? É possível. Aí imagine que posteriormente a isso, aparece aqui um outro filho, que ele não conhecia. Aí ele vai entrar com a ação de petição para reivindicar o que lhe cabe. O que é que lhe cabe? Dividir o patrimônio com esse outro herdeiro. Por quê? Porque esses 2 aqui já renunciaram. Então, se esses 2 aqui renunciarem, aquele patrimônio será dividido entre esse aqui, que adjudicou o bem, e esse aqui, novo herdeiro, que apareceu. Então, na prática, pessoal, a gente tem que ter cuidado. E assim, vocês vão precisar orientar os clientes de vocês, porque às vezes nesse intuito aqui de ter malícia, de fraudar o fisco, sei lá, não querer colher os impostos devidos, ele tem até um prejuízo maior, né? De ter que dividir o seu patrimônio com um herdeiro, com um irmão que ele até não reconhecia, certo? Que não sabia da sua existência. Tá certo? Bom, restrições legais ao direito de renunciar. Bom, para que alguém possa renunciar o seu direito de herança, essa pessoa, esse renunciante, ele deverá cumprir alguns pressupostos. Primeiro pressuposto, ele deverá ter capacidade jurídica plena, certo? Não apenas a capacidade jurídica de idade, ou seja, imagine só que um determinado herdeiro, 14 anos, certo? Tem o seu representante legal, certo? Seu tutor. Esse seu tutor, ele tem capacidade jurídica plena, ele tem mais de 18 anos, com certeza. No entanto, lhe faltaria uma capacidade específica de alienar aquele bem. Então, aquele tutor, que a princípio teria a capacidade de aceitar a herança, ele não teria a capacidade de renunciar àquela herança, porque lhe faltaria a capacidade efetiva de alienar o bem, certo? Ele, embora tenha uma capacidade de administrar, poderes de administração daquele bem, daquele patrimônio, lhe faltaria uma capacidade de alienação. Então, um tutor, um curador, um procurador que não tivesse poderes especiais para renunciar, não poderia, embora tenha capacidade civil, não teria capacidade negocial de alienar, portanto, não teria capacidade de renunciar ao patrimônio. Segundo, aquele que realiza sem o consentimento do cônjuge. Embora haja controvérsia com relação à anuência do cônjuge no ato de renunciar, a doutrina majoritária, o entendimento majoritário é que o ato de renúncia deverá ser acompanhado com a outorga do cônjuge, certo? O ato de renúncia deverá ocorrer com a anuência do cônjuge, salvo se o cônjuge for casado em regime de separação total de bens, certo? Se isso não acontecer, ele deverá ter a anuência do cônjuge, tá bom? Quanto aos efeitos da renúncia, bom, olha só, um tema bastante relevante e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quanto aos efeitos da renúncia, eu posso dizer que no momento em que um determinado herdeiro renuncia, ele é excluído da sucessão,
certo? Ele é excluído da sucessão. Como assim? Considera-se que ele nunca recebeu herança. A renúncia ela vai retroagir até a data da abertura da sucessão, certo? Ele nunca foi chamado a suceder. Primeiro efeito da renúncia. Segundo efeito da renúncia: se um herdeiro, olha só, se esse herdeiro renunciou, esse herdeiro é excluído da herança. Se esse herdeiro é excluído da herança, a parte que lhe caberia será destinado aos demais herdeiros da mesma classe do renunciante. Olha só, 3 irmãos, João morreu e deixou 3 filhos. Filho A, filho B e filho C. Se o filho A faleceu, ou se o filho A renunciou, são chamados, o seu quinhão hereditário ele irá acrescer os demais herdeiros da mesma classe do renunciante, certo? Então, a renúncia retroage a data da abertura da sucessão, certo? O renunciante é excluído da herança e a parte que lhe caberia será acrescido na parte dos herdeiros da mesma classe do renunciante. Logo, pessoal, um terceiro efeito é que não vai haver a chamada transmissão ou herança por representação. Voltando aqui, se eu estou dizendo que esse herdeiro renunciou, os filhos desse herdeiro não irão representá-lo na herança. Isso sempre cai em prova, e sempre cai em pegadinha de prova, pegadinha de OAB, pegadinha de concurso. Com a renúncia, não é chamado a herança a suceder o renunciante os seus descendentes, certo? Quem vai receber o quinhão que caberia ao renunciante são os herdeiros da mesma classe do renunciante, certo? Existe uma proibição à sucessão do direito de representação no caso de renúncia, certo? Então esses são os 3 efeitos da renúncia, que eu quero que vocês guardem, certo? 3 efeitos da renúncia que eu quero que vocês guardem. Com relação à ineficácia ou invalidade da renúncia, é possível, certo? É possível quando? Bom, se por acaso uma renúncia poderia ser ineficaz, se estivéssemos diante de uma decisão judicial que suspendesse os efeitos da renúncia, ou seja, quando os credores, eles percebendo que o herdeiro, ele vai renunciar com efeito de fraudar contra credores, eles podem se antecipar e solicitar uma suspensão uma suspensão temporária desses efeitos da renúncia, certo? Para depois eles não terem que entrar com outra medida judicial. É também, pessoal, é também considerada uma renúncia absoluta, certo? Uma invalidade absoluta, se ela não tiver ocorrido através de uma escritura pública ou então através de um termo judicial, um outro termo de renúncia. Imagine só, uma escritura particular de renúncia, ela tem uma invalidade absoluta. Por quê? Porque existe a previsão dessa renúncia se através de escritura pública ou então de termo judicial. Então, se ela não é realizada através de uma escritura pública ou de termo judicial, nós estaremos diante de uma invalidade absoluta dessa renúncia. Ou então, também através de uma renúncia com invalidade relativa, se essa renúncia acontecesse mediante dolo, mediante coação, enfim, algum vício, certo? Algum vício de vontade. Se ela ocorresse mediante algum vício de vontade, nós também estaríamos diante de um caso de anulabilidade, certo? Uma invalidade
relativa dessa renúncia, certo? E por fim, pessoal, eu quero dizer que a renúncia ela é irretratável. Irretratável de que forma? Uma vez realizada pelo herdeiro ou legatário, não cabe direito de retratação, ou seja, renunciou, perdeu os direitos. O direito de renúncia, a renúncia, ela retroage à abertura da sucessão. Se ele renunciou, retroagiu, ele não é chamado a suceder e ele não poderá mais se retratar para receber nenhuma herança com relação ao bem que ele renunciou. O que acontece, pessoal? É possível que um herdeiro ou legatário ele renuncie uma cota, certo? Ele renuncia uma cota de uma determinada herança e receba uma cota e receba uma outra cota daquela herança. Por exemplo, imagine só aquela situação de um pai que deixou, além da herança para seus filhos, deixou um legado para um de seus filhos. Olha só, 3 filhos aqui, né? 3 filhos. João faleceu, deixou um patrimônio de 3 milhões de reais, ou seja, um patrimônio de 1 milhão para cada filho, e além disso, em testamento, ele deixou uma casa de praia, lá na praia de Boa Viagem, em Recife, certo? Que tinha bastante carinho, enfim, por algum motivo ele decidiu deixar para esse filho aqui. Acontece que esse filho aqui decidiu renunciar o seu direito de herança. Ele diz: eu não quero nada do meu pai. Ele pode fazer isso? Pode. Acontece que ele tanto poderia renunciar o seu direito de herança sobre a herança e receber esse legado, certo? Poderia renunciar esse legado e receber a herança, ou poderia renunciar tanto o legado como a herança. O fato do herdeiro ou legatário renunciar a herança ou legado não quer dizer que ele não possa receber a outra parte, certo? Isso quer dizer que o herdeiro ou legatário que receber mais de uma cota sobre a mesma herança, se ele renunciar de uma cota, não impede que ele receba da outra cota, certo? Ele só não receberia das 2 cotas se ele renunciasse ambas as cotas, ou quantas cotas lhe coubessem, tá certo, pessoal? Bom, então a gente encerra por aqui o nosso primeiro encontro. Eu quero que vocês mandem para mim dúvidas, sugestões, as impressões que vocês tiveram do nosso primeiro encontro, sugestões de como a gente poderia melhorar e principalmente, pessoal, eu quero que vocês falem sobre a possibilidade de trazermos, de realizarmos encontros ao vivo, tá bom? Eu vou ficar aguardando as perguntas de vocês, as indagações de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!